Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa terceira unidade, leitura de imagem. E o primeiro personagem que aparece aqui, esse é da vida real, é o Ziraldo. É um dos grandes autores do nosso Brasil. Ele escreveu um dos livros mais sensíveis sobre a vida, O Menino Maluquinho. Esse maluquinho não é só maluco porque faz maluquice. A principal maluquice dele é querer continuar sendo criança, podendo brincar, tem asas nos pés, tem macaquinhos na cabeça e ele quer se divertir. Muitas vezes ele é mal interpretado, mas no fundo, é o que todos nós gostaríamos de ser. Sugiro a vocês que procurem, pode ser na internet ou pode ser um livro de verdade do Menino Maluquinho, para que vocês conheçam um pouquinho da história dele. E nós vamos ver um pouquinho da história do Ziraldo. Então vamos ver quem ele é. O Ziraldo é o criador do personagem Menino Maluquinho. Escreveu essas palavras para o leitor de histórias em quadrinhos acompanhar a leitura. O Menino Maluquinho começou como um livro, depois virou filme, história em quadrinhos. E os gibis, as histórias em quadrinhos, antes de eu ler o que ele falou, então são histórias baseadas na imagem. Então muitas vezes nem texto tem. A gente consegue entender só com as imagens. Então, por exemplo, essa historinha aqui pequenininha do Bidu. Então, ó, o Bidu correndo. Então, eu leio de cima para baixo, da esquerda para a direita, como se eu estivesse lendo uma história em palavras mesmo. Então, aqui eu tenho ó, o Bidu correndo, super preocupado, corre, até que ele encontra um cascão dormindo embaixo de uma árvore e deita do lado dele. Num instante, aqui apareceu o pontinho de interrogação, de dúvida. Mas aí o cascão já matou a charada. Aí ele diz assim, hoje é seu dia de tomar banho. Acertei? Então ele percebe que aquela correria toda do Bidu e se esconder ao lado do cascão, né? Que era o fato de que aquele era o dia dele tomar banho e ele não queria. Então a história em quadrinhos, ela tem todas as imagens para você seguir e você consegue ver se é dia, se é noite, onde você está. Então aqui está num lugar aberto, durante o dia porque tá claro. Aí ele deita ao lado do cascão, olha só. Aí o cascão fala, e o balãozinho de fala do cascão, ele tá em linhas retinhas, quer dizer que ele falou um tom de voz normal. Aqui é o balãozinho de dúvida, que tem o pontinho de interrogação. Então tem vários recursos da história em quadrinho para contar as histórias. Os tipos de balão, então as onomatopeias, então aqui ó, nhoque, alguém comendo ou batendo as asas, e assim vai. Você vai, olha aqui ó, ele chupando o canudo de longe, ó. Então, a representação que a gente falou outro dia das consoantes, do som das consoantes para formar as onomatopeias. Então, tem os tipos de balão. Aqui, ó. Então, a pessoa fala mais de uma coisa, olha. Então, tem o balãozinho encarrilhadinho, ó. Aqui, ó, 3 balõezinhos, porque ele falou muita coisa. Então, a história em quadrinhos, ela diverte por isso. Então, é colorido, é divertido, é gostoso, as histórias são simples, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o nosso Ziraldo. O Ziraldo, que é um mestre da escrita, disse assim: ler não é somente juntar letrinhas, fazer beabá. É também juntar ideias, uma ao lado da outra, e compreender o sentido completo do que se vê ou do que está escrito. Então, quando a gente lê a imagem, nem sempre vem acompanhada de letrinhas, mas a posição de cada fato que está acontecendo é possível seguir e acompanhar a história. Então, se eu tenho aqui no gibi, né, vou pegar de novo aqui. Então, eu vou ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se eu mudar um quadrinho de lugar, eu mudo totalmente a história. Então, eu tenho que seguir sempre a mesma ordem, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita. Se eu tirar um deles do lugar, eu mudo totalmente o sentido da minha história. Aí, trocando ideias. Você costuma ler histórias em quadrinhos? Letra B. Que personagem de história em quadrinhos você conhece? Vão aí conversando com as pessoas à sua volta. É possível compreender uma história apresentada somente com imagens ou ela precisa de texto escrito?
Desenhe um personagem de histórias em quadrinhos que você aprecia. Aí muitas crianças me disseram que elas nunca leram o gibi da Turma da Mônica, mas que assistem as historinhas, porque antigamente a historinha da Turma da Mônica era só no gibi. Aí virou filme, virou desenho animado. Então, esses personagens e suas características são conhecidos por todos, mas nem todos leram as historinhas. Mas é possível, mesmo sem ler as palavras, ler as imagens e conhecer a Magali Comilona, a Mônica Fortuna, o Cascão. Sempre tem aquele cheirinho, né? Aquela imagem do cheirinho não muito bom. O Cebolinha e seus planos infalíveis, trocando os R's e os L's, precisava de uma foto. Agora, nós vamos conhecer as tirinhas. Tirinhas são histórias em quadrinhos pequenas, de 4 ou 5 quadrinhos no máximo. Normalmente elas aparecem no final do gibi. Aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Ó, é uma historinha curta, não tem título, só tem o nome do personagem, tá? O Cascão, que é o personagem dessa historinha. Aí ele passa por uma mulher que está com uma barriga bem grandinha, prestes a dar à luz. Quando ele vê o Cebolinha também, olha a cara de espanto dele. Só que aí o Cebolinha tira de lá de dentro o coelhinho da Mônica. Ele, ufa, era só o coelhinho da Mônica que ele tinha conseguido pegar. Então, as tirinhas, elas aparecem normalmente no final do gibi e também nos jornais, revistas. Nós temos tirinhas que podem estar deitadinhas na horizontal ou em pé na vertical. Olha essa daqui, opa, olha essa daqui. Então, normalmente elas não têm título, elas têm só o nome do personagem principal. Essa aqui, por exemplo, eu adoro. Então, o Cebolinha e a Mônica, eles estão vendo as nuvens e estão dizendo com que as nuvens parecem. Então, essa aqui parece um carro, aquela ali parece uma bicicleta. Só que lá em cima no céu é o anjinho que está conversando, olha lá. Então é você, anjinho? Ainda não decidiu o que quer de aniversário? Então, cada nuvenzinha ele está desenhando para pensar o que ele quer. Se é um carrinho, se é uma bicicleta. Nessa outra aqui, peraí, essa eu gosto muito também. Temos a nossa Magali, não podia deixar de ser, né? Ela aqui, presa na torre, aí vem o príncipe e diz que vai dar para ela o seu coração, o seu amor. Aí ele avisa, olha, eu vou buscar uma escada para te pegar, para tirar daí. Só que como era Magali, ó, não esquece de trazer o meu sorvete. Você vai trazer a escada para me tirar, mas já traz um sorvetinho. Cara da Magali. Então as tirinhas são histórias curtas que podem estar em pezinha, que a gente chama de vertical, ou deitadinha, que a gente chama de horizontal. Então, ó, elas podem ser coloridas ou não. Essa aqui é da Turma do Maluquinho também, ó. A professora, olha a cara dela, uma fera. Aí ela diz assim, muito bem, ninguém vai dizer quem quebrou a vidraça da escola? Não, olha a cara dela. Aí ela ameaça de novo, ó, até o balão tá todo assim, cheio de marquinhas. Pode deixar, eu posso descobrir o culpado só pelo cheiro. Aí o coleguinha já fica... Ele se entrega, ai, ela toda contente. Ai, sempre funciona. Porque sempre funciona essa ameaça, porque o culpado, ó, levanta e faz um cheirinho aqui, olha, aqui, ó. E ele se entregou. Então, nós temos essas historinhas, as tirinhas são histórias em quadrinhos curtas, de 4 a 5, de 3 a 5 quadradinhos. Ou eu leio de cima para baixo, quando ela está na vertical, ou eu leio da esquerda para a direita, quando ela está na horizontal. Não posso trocar os quadrinhos de lugar, porque eles seguem uma sequência. Tem histórias que tem a parte escrita e tem histórias que tem só o desenho. Das duas maneiras, eu consigo acompanhar a história. Ó, essa daqui eu gosto muito. A Magali, ó, uma tarde gostosa, né? Dá a impressão que é uma tarde gostosa, o céu tá azul, tá tudo claro. O Cebolinha está embaixo de uma macieira, a árvore que dá maçãs. A Magali chega quietinha e dá o maior susto no Cebolinha. Uá! Quando ele pula,
os cabelinhos dele roscam nas maçãs e olha a cara dela de alegria. Agora ela tem as maçãzinhas para ela comer. Então, o único que tem aqui é o som do barulho que ela fez. Buu! E assustando ele. Mas a gente entende a história todinha. Só que essa aqui tá na vertical, eu vou ler de cima para baixo e não posso trocar os quadradinhos de lugar, tá certo? Então, vamos lá. Agora aqui embaixo, pedia para desenhar um personagem de histórias em quadrinhos que você gosta, que você conhece, beleza? Desenha aí. E vamos começar, então, a decifrar essa história do menino maluquinho. Ela está na vertical, então eu vou ler de cima para baixo. Então, no primeiro quadrinho, eu tenho a mãe do maluquinho saindo de um lugar pelas sacolas. A impressão que a gente tem é que ela está saindo do mercado, né? Se as sacolas estão cheias, aqui é durante o dia porque tá claro, e o maluquinho vem, como todo filhinho, né? Tá lá ajudando para ajudar a mamãe. A mamãe entrega uma sacola para ele. Atrás dele, ó, lembra que era aqui, ó? Parece uma planta, né? Então, tá olhando ele lá atrás, a plantinha. A mamãe entrega a sacola para ele. É o sorriso dela, o sorriso dele, beleza. Só que aí, não podia deixar de ser, né? Ele teve uma ideia genial. Ele transformou a panela que ele leva na cabeça numa sacola e foi se equilibrando. Ele tá todo feliz, mas olha a cara de susto da mamãe. A mamãe não ficou lá muito contente, não. Ai, vai derrubar minhas coisas. Mas essa foi uma história, ó, do menino maluquinho, mais uma do maluquinho, que usa essa panela na cabeça ao invés de usar um boné, né? Mas ele achou uma outra utilidade para ela. Então vamos agora descobrir cada pedacinho, interpretar cada partezinha da história. Com a ajuda do professor, leia o que está escrito junto a estas imagens. Esse menininho deitado está na horizontal. Esse menininho em pé está na vertical. A tira que você leu na página anterior, essa daqui, ela está na vertical ou na horizontal? Então, vamos lá. Exercício 1, primeiro pontinho. Então, vamos lá. A tirinha que nós acabamos de ler está na vertical. Eu li de cima para baixo. Agora, leia o mesmo texto dessa outra forma. De novo, a mamãe está saindo do mercado, o maluquinho está lá para ajudar, aí ela dá a sacolinha para ele tem uma ideia genial, né? A lampadinha aqui em cima de ideia genial, ele põe as compras na cabeça e leva para o carro, tranquilamente. A mamãe com aquela cara de assustada. Agora, aqui a história foi apresentada em que posição? Então, número 2, letra A. É a mesma história, a mesma sequência, só que agora eu leio da esquerda para a direita, porque ela está deitadinha na horizontal. Mas todos os quadrinhos estão do mesmo jeito. Agora a letra B. A compreensão da história foi prejudicada pela alteração? Não foi prejudicada, porque tudo continuava do mesmo jeito. Cada quadrinho no seu lugar, seguindo a sequência. Só que ao invés de ler de cima para baixo, eu li da esquerda para a direita. Saiu da vertical e foi para a horizontal. Número 3. Essa história é contada por meio de uma sequência de palavras ou imagens. Então, vamos lá. Exercício 3. Nós só temos imagens. Então, vamos escrever aqui, ó. Nessa história, nós só temos imagens. E a número 4. Elas podem ser apresentadas em qualquer ordem? Não. Eu posso pôr na vertical ou na horizontal, mas sempre vou ter na mesma ordem. Eu não posso mudar a ordem. De cima para baixo, da esquerda para a direita, seguindo a mesma ordem. Por que eu não posso mudar a ordem? Porque apresenta uma história em que uma ação acontece depois da outra. Então aqui, primeiro quadrinho, por que eu não vou mudar? Não posso mudar? Porque primeiro ele encontrou a mamãe, primeiro a mamãe saiu do mercado com as sacolas cheias, passou a sacola pro maluquinho, o maluquinho teve aquela ideia genial de pôr
dentro da panela dele e levar para casa. Então, a ordem não pode mudar, mas de cima para baixo, da esquerda para a direita, tanto faz. Este texto, que conta uma história e é apresentado em uma sequência de até 4 quadros, é uma tirinha. Os personagens dessa tira são o menino maluquinho e sua mãe. Você já leu histórias desse personagem? O que sabe sobre ele? Faça um desenho que o represente. Então eu sugiro realmente que vocês procurem, pode ser na internet, eu garanto que toda casa tem um livro do Menino Maluquinho, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre ele pelo seu jeitinho, tá? Agora aqui, página 44. Acompanhe a leitura desse trecho sobre a imaginação infantil. As crianças são criativas e elas inventam universos onde se transformam no que querem ser, fazer, isso com objetos também. O menino maluquinho sempre usa uma panela na cabeça. Na imaginação dele, essa panela é um chapéu ou uma peruca? Um chapéu, né? Observe essa imagem. Você alguma vez transformou um objeto qualquer em um brinquedo? Conte como foi isso. Olha aqui que graça. Na imaginação do menino maluquinho, qualquer caixa deixa de ser uma caixa e passa a ser um carro, um avião, um baú cheio de tesouros. Então, o maluquinho, ele é muito criativo. Ele não é maluco, ele é criativo. Ele cria do que ele tem, inventa brinquedos, inventa histórias. Ele está sempre criando algo diferente. E é isso que torna muito especial. Exercício 8. A história do menino maluquinho é contada por meio de uma sequência de imagens. O que acontece nessa história? Releia o primeiro quadrinho e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeiro quadrinho. A mãe saindo com as sacolas do mercado, toda feliz, já fez a compra e ele chegando. Aqui, a mãe está saindo do supermercado com muitas sacolas ou a mãe está entrando em casa com muitas sacolas? Então, aqui, ela está saindo do supermercado. Como é que eu sei isso? Assinalo a alternativa que comprova a resposta. A construção não se parece com uma casa. É verdade? Casa não tem essas janelonas gigantescas. Então, vamos marcar um X aqui. A construção se parece com uma casa? Não. Ó, já tem até o carrinho de compra aqui, ó. A mãe está andando de costas para a porta, ou seja, está saindo. Isso é verdade, ela já fez as compras. Além de estar com as sacolas cheias, ela está de costas para o mercado. A mãe está andando de frente para a porta, ou seja, está entrando. Não. Ela está de costas. Na cena, há um carrinho de supermercado, verdade. Então, essa construção não parece casa, são portas grandes, tem um carrinho. E ela está saindo com a sacola cheia, certo? Então, vamos lá. Outra informação. Releia os quadros a seguir. Primeiro quadrinho, a mamãe saindo com as sacolinhas, toda cheia de maluquinho chegando. E segundo quadrinho, ela dando uma sacolinha para ele. O que o fundo verde do primeiro quadrinho representa? A parede do supermercado ou as plantas ou o céu? Responda com letra cursiva. Então, esse verdinho em volta é a parede, é o céu ou são as plantas verdinhas lá enfeitando o ambiente? Então, vamos responder. Letra A, exercício 10, são as plantas, né? Então, aquele verdinho são as plantas. Acabei de responder. Letra B. O que acontece nesse segundo quadro? A mãe mostra a sacola pedindo ao menino maluquinho que ajude a carregar as compras. Se ela entregou as sacolas, queria que ele ajudasse. Faz um X aqui. A mãe oferece ao menino maluquinho o que ela comprou no supermercado? Ela está oferecendo o que ela comprou ou ela está pedindo ajuda? Aqui o primeiro, pedindo ajuda. Releia o terceiro quadrinho. Terceiro quadrinho, olha só. A ideia é genial, vamos ver o que aconteceu. Se o personagem tivesse falado, o que ele teria dito? Tive uma ideia ou lâmpada? Tive uma ideia. Esse representa uma ideia. Então, se eu fosse trocar esse desenho por palavras, eu diria tive uma ideia. Agora aqui, releia o último quadrinho. Ai, que maluquinho equilibrando tudo naquela panela e a mãe lá desesperada. O que vai acontecer com as minhas compras? O que o menino maluquinho fez nesse quadro?
resolveu carregar as compras dentro da panela sobre a cabeça ou resolveu carregar a sacola dentro da panela sobre a cabeça. A sacola tá aqui? Não, ele tirou tudo de dentro da sacola. Então, ele resolveu carregar as compras dentro da panela sobre a cabeça. Primeiro quadrinho. A mãe do menino ficou surpresa, espantada ou brava, irritada? Essa cara é de surpresa ou de brava? Eu acho que é mais para surpresa. Ela tá assim, o que esse menino tá fazendo? Letra C. No final da história, a panela passou a servir para carregar as compras. Essa mudança revela o que o personagem é criativo ou preguiçoso? Mais para criativo, né? É uma qualidade do menino maluquinho, criativo. Letra D. Como o menino maluquinho se sentiu carregando as compras? Olha a cara dele. Ele estava infeliz porque teve que carregar as compras na panela ou ele estava feliz porque transformou o ato de carregar as compras em uma divertida brincadeira? Essa de baixo. Porque tudo para o menino maluquinho vira brincadeira. É isso que as pessoas demoram um pouco para entender, sabe? Como é que o maluquinho transforma tudo que acontece na vida dele em brincadeira. Então, se vocês puderem, pesquisem aí, achem um pouco da historinha dele. O primeiro livro do Menino Maluquinho, aí depois tem Maluquinho em quadrinhos, tem Maluquinho em várias situações diferentes. Mas a primeira mostra por que ele põe essa panela na cabeça, por que ele tem os macaquinhos na cabeça, por que ele tem as asas nos pés, porque para ele correr, brincar, essa coisa de sair do normal é o que interessa. E a mamãe dele, coitada, ela tá se acostumando com isso, né? Então, quando ele transforma aquela panela, que ele transformou uma panela em boné, um chapéu, e depois transforma essa panela em uma sacola onde ele leva a compra, a mãe fica assustada, né? Mas não brava nem irritada, ela não tá com cara de brava, irritada. Agora, nos quadrinhos, a gente descobre essas sensações e emoções decifrando os desenhos. Então, ó, aqui no último, né? Principalmente nesse aqui, ó, a cara da mamãe. Então, eu não preciso de palavras para isso. Eu vou olhar cada detalhe. Não, olha o equilíbrio, ele se equilibrando com as compras, a alegria dele. Então, não é, ai, minha mãe mandou carregar a compra. Não! Eu faço do meu jeito e me divirto. Então, ao invés daquela reclamação, eu vou carregar sacola pesada, nada disso. O maluquinho dele é isso, é transformar tudo da vida numa coisa engraçada, numa coisa divertida, numa coisa que eu faço, mas eu também me divirto. Então, aqui, ó, é a comprovação disso, ó. Enquanto outros estariam reclamando, eu vou carregar sacola para minha mãe. Não, eu vou levar as coisas para minha mãe, do meu jeito, vou ajudar minha mãe, mas vou fazer do meu jeito. E ela sempre espantada, meio preocupada, mas não brava, não irritada, né? Aqui, por exemplo, olha a carinha dela saindo do mercado, quem consegue fazer a compra, tá toda feliz. E ele também, ó. Só que ao receber a sacola, olha só a cara dele. Eu vou ajudar minha mãe, mas eu vou ajudar do meu jeito. Então, nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas principalmente, como são poucos desenhos, poucos quadrinhos, a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes das histórias. Ó, essa aqui é uma outra do Menino Maluquinho, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui diz assim, ó. Será que quando a gente crescer, ainda vamos ser amigos? Essa é a dúvida do amigo dele. Aí ele diz, os únicos amigos de verdade são os amigos de infância, Bocão. Esses não se esquecem nunca, não se separam nunca. Aí ele diz, legal, olha aqui, ó, legal, mas quando a gente for adulto, eu também vou ter que emprestar o meu carro? Olha uma preocupação de criança. Então, Bocão, será que quando a gente for adulto, a gente vai continuar sendo amigo? Claro, os melhores amigos são aqueles que a gente ganha na infância. Mas será que quando eu crescer eu vou ter que te emprestar o carro também? Porque agora eu empresto o carrinho de brinquedo. Será que eu vou ter que emprestar o carro de verdade? Então essas coisas de criança, de crescer, as dúvidas com a vida adulta, mas ele sempre leva na brincadeira, né? Já pensou? Olha só o que ele tá fazendo com o carro do amigo, tá jogando na lama, tá maior sujeira.
Ai, será que quando eu crescer eu vou emprestar meu carro de verdade para você? Então as histórias em quadrinhos e as tirinhas, elas estão nos detalhes. Então quando a gente lê, muitas vezes, olha, não precisa nem sequer da escrita. Mas essa aqui também é do maluquinho e tá assim, ó. Vovô, como era o Natal antigamente? Ah, era mais bonito. Também, né? O Papai Noel ainda era garotão. Olha as dúvidas dele. Se o Natal de antigamente era melhor, é porque o Papai Noel era jovem. Então, as ideias que ele tem da vida, as comparações que ele faz, as histórias, procure, leia um pouquinho e aí na próxima aula a gente conversa mais, tá bom? Um beijo!